Estamos aqui hoje no Papo de Ícone, né? Com essa grande fera do mercado imobiliário, Ricardo Costa. Primeiramente, hoje, dia do corretor, né? Estamos recebendo esse grande corretor aqui do mercado de Feira de Santana para poder bater um papo sobre o mercado. Queria parabenizar você, Ricardo, que está aqui representando os corretores. Mateus. Obrigado, a nós Léo. também, né? Eu sou corretor, Léo também é corretor. E a todos os corretores também do mercado de Feira de Santana e do mercado desse Brasil afora. Porque você, corretor, é pedra fundamental na evolução do mercado imobiliário. Você precisa assumir esse papel. É isso aí. E aqui estamos nós, Ricardo Costa, bicho. É um camarada que eu admiro bastante. Eu acho que conheci Ricardo há mais de 10 anos, né? Militante, acho que uns 12 ou 13 anos, que daí a gente estava juntos. Nós entramos juntos na Remax. Isso, exatamente. Compramos uma franquia da Remax. Isso, mano. Ricardo aqui desbravando Vocês juntos? Feira de Santana. Não, Não. Ricardo e Feira de Santana, né? E eu comprando a Remax lá para ir para Vitória da Conquista. Trocamos muitas ideias. Depois eu voltando para o mercado imobiliário aqui, encontrei com o Ricardo já fazendo a house da J. Nunes. Exatamente, Esse cara tem uma trajetória no mercado imobiliário incrível, eu admiro muito. Né? Então, assim, muito prazer em te receber aqui no Papo de Ícone, porque obrigado, eu tenho certeza Léo, que você realmente é um ícone dentro do mercado imobiliário. Viu? Antes de mais nada, obrigado pelas palavras, Mateus, Léo, vocês moram no meu coração. Eu ganhei um presente hoje, exatamente, agendamos para o dia do corretor de imóveis, um dia que muito me alegra, eu celebro muito esse dia, porque eu tenho muita satisfação em ser corretor, enfim. Obrigado mais uma vez pelo convite, vou estar aqui com vocês. É isso aí, Ricardão, a gente estava aqui conversando, né? Estava aqui nos bastidores conversando, eu, Ricardo Costa e Mateus Lobo, sobre o mercado imobiliário. E Ricardão estava trazendo aqui que chegou para conversar com um incorporador, né, que é predominantemente do mercado de econômico. E ele fez alguma pergunta a você. Bora bater esse papo aqui para a galera que está aqui conversando entender não só o mercado de Feira de Santana, porque eu acho que o mercado de Feira de Santana... Teve um cara que me falou assim, o mercado de Feira de Santana é diferente de todos os outros. Não é bem por aí. Na realidade, eu acho que tem um aspecto cultural muito grande, Feira de Santana, mas eu acho que o mercado de feira ele é muito bem consolidado. Feira de Santana é uma cidade extremamente sólida financeiramente, celeiro de grandes empresários, uma cidade sede, polo, né? Aqui você tem um anel viário aqui, um dos maiores do país, tem muitas cidades circunvizinhas, um público flutuante muito grande. Então vamos conversar, porque quem está nos ouvindo aqui, cara, eu tenho certeza que vai sair daqui com uma visão muito clara sobre o mercado, inclusive da nossa Bahia, né, Ricardão? A gente vai entrar num papo também, eu não vou deixar de comentar isso, com o Ricardo, porque o Ricardo ele é especialista em tráfego pago. Também. Então, ele tem um produto que ele comercializa, né, para os corretores de imóveis, que é essas novas estratégias de venda. Ainda hoje, nós tivemos um papo muito interessante sobre o corretor no mercado imobiliário, que é o seguinte, hoje o corretor, para poder vender, ou ele precisa ser bem relacionado, ou ele precisa estar no digital. Então, aquele corretor que começa a vida, que vem de outro mercado, que não tem um bom relacionamento, dificilmente ele não vai conseguir performar tão bem. E hoje existem ferramentas no digital, né, que está o acesso de todos, que encurtam o caminho. E hoje, cara, a grande vitrine do mercado imobiliário é o Instagram. Né? Eu vi até uma pesquisa recentemente, Léo, o seguinte, as plataformas estão deixando de existir. Imóvel Web, aquelas Zap Imóveis, estão deixando de existir. Quem está assumindo esse papel agora é o Meta com o Instagram, porque as pessoas estão vendo que é muito melhor você investir no tráfego pago do que você anunciar nessas plataformas e não tem espaço, não tem a mesma visibilidade. Vocês têm mais de 3 horas antes de bater um papo aqui, porque vai pegar fogo isso aqui, viu, cara? Cara, vamos lá. Olha, Feira de Santana, primeiro que, aproveitando o dia do corretor de imóveis, Feira de Santana hoje é um lugar extremamente generoso para o corretor de imóveis. Seja no econômico, seja no médio padrão, seja no alto padrão. Acho que o corretor que está bem posicionado, o corretor que está atento, que está ligado no mercado, ele consegue surfar a onda aí em vários nichos, tá? Feira de Santana hoje é conhecida como a capital do norte, capital do Nordeste, a capital do interior do Nordeste. Sim, com certeza. E com isso
Muito me orgulha poder fazer parte desse mercado, poder ter contribuído. São 16 anos como corretor de imóveis, mais de 220 milhões de VGV comprováveis, né? Mas já ultrapassamos aí mais de 4 mil imóveis negociados. É uma marca que muito me orgulha. Com certeza. E muito disso foi aqui em Feira de Santana, cara. Feira de Santana, há 16 anos atrás, quando eu entrei no mercado imobiliário, estava vivendo um verdadeiro boom imobiliário e muito se falou numa bolha. E Feira de Santana, dia após dia, tem provado e comprovado que é um lugar incrível para trabalhar, para ajudar pessoas a comprar seus imóveis, seus investimentos, seus patrimônios. E cá estou eu, com a força mais que renovada para mais 16 e mais 16 e mais 16 anos, Léo. E falando da sua pergunta, falando do seu tema, Matheus. Matheus, Léo, você é meu amigo, meu irmão, mas eu admiro esse cara aqui pra caramba. Eu também. Obrigado, meu irmão. Esse cara de uma habilidade fenomenal. Eu acho que concordo quando você disse que o corretor tem que ter relacionamento e concordo também que ele tem que estar no digital. Mas se você quiser pensar no melhor dos mundos, é você unir esses dois universos a fim de extrair o melhor resultado desse mercado digital, desse mercado imobiliário juntamente com o digital. Muito bacana. Ricardão, veja só, a gente está aqui em Feira de Santana, você falou um negócio incrível. Agora que eu estava aqui pensando que quando o pessoal me falou que Feira de Santana era diferente, eu falei que não era, mas eu vou voltar atrás, algumas casas. É mesmo. Porque aqui, meu irmão, toda semana tem um lançamento. Quando eu vou procurar daqui a 30 dias não tem mais nada. Eu falei, vem cá, que porra é essa aqui que na realidade o cara lança e daqui a pouco, 30 dias não tem mais nada. E assim, existem muitas similaridades, porque você tem um grupo que lança econômico, tem um grupo que lança dentro do meio médio padrão e tem um grupo que lança alto padrão. É um negócio muito interessante, né? É. E agora chegou aqui, nós da Caroso, para lançar o compacto de alto padrão para alta rentabilidade. Vamos separar as caixinhas para falar de cada uma delas. E é bem legal que cabe boas respostas dentro dessa análise. Você percebe o que é que Feira de Santana traz, cara. Olha como a gente consegue transitar por vários lugares. Léo, olha só, há 16 anos atrás eu ingresso no mercado imobiliário, de lá para cá foram muitos lançamentos e aí a gente fala do período pandêmico, né? Ainda no período pandêmico, Feira de Santana não tinha escassez de produtos, sempre houve lançamento. E engraçado que mais de 90% desses lançamentos é vendido 100% no primeiro ano de lançado. Então é o seguinte, há uma demanda real, esse produto ele é escoado, não é? Você vender 100%, e não é, eu costumo dizer que Feira de Santana acostuma mal o corretor, porque nos grandes centros é aceitável um time do produto, né? Para você ter ideia, tem grandes centros, tem grandes capitais que há imobiliárias especialistas em remanescentes. Sim, verdade. Feira de Santana não tem remanescente, Feira de Santana não tem estoque, né? E aí você tem aquele público muito claro e muito específico do produto econômico, que é uma demanda brutal. Você tem aquele gap ali do produto médio, que é aquela galera que tem um poder de compra um pouco mais elevado. Inclusive, Ricardo, me permita até uma contribuição. Claro. A qualidade do imóvel econômico que Feira de Santana tem vai além do que a gente pode imaginar para uma capital. Você consegue formatar um produto econômico hoje em Feira de Santana que você não encontra em Salvador em hipótese nenhuma. Então, por isso que tem grandes incorporadoras que não conseguiram vir competir com as... Eu gosto quando você fala isso, Matheus, porque quando eu falo econômico, eu não estou falando de péssima qualidade. Sim. Eu consigo entregar, Léo, um produto econômico, mas com a percepção de dignidade muito elevado. Sim, é verdade. Você compreende isso? E aí, é extremamente importante você tocar nesse assunto, porque... É de fato isso. Hoje eu consigo comprar um produto econômico que cabe no meu bolso, mas que me dá dignidade. Eu consigo transitar em opções de produtos de tickets um pouco mais elevado. E aí me permita puxar um pouco a sardinha para a Caroso. Eu acho que a Caroso veio num time e para suprir literalmente uma lacuna de um produto que eu julgo ser o produto que faltava em Feira de Santana. Para investimento. Se eu falar em loteamento, eu tenho, que agora estão usando um termo muito bonito agora, que é parcelamento de solo, não é mais loteamento.
né? Fração ideal de participação, Ma- é FIPS, fração ideal de participação de solo. O que foi que eu falei de Felipe Tá vendo? de Matheus nesse teste? É incrível. Não esse chama mais de cara. lote. Não, Léo, eles não chamam mais de lote. Agora você compra uma FIP. Prado Forte tá assim. Você vai no Prado Forte ali, naqueles condomínios na Serra do Depois manda Castelo, lá, você que quer aí tem lá, gravar. não é lote 1, pô, é FIP 1. É fração ideal de participação do solo. Muito bem. Perceba que eu falei antes deles, É viu? incrível, né, velho? Você tem produto econômico que, além de um produto de qualidade, você tem acesso de crédito, você tem uma percepção de dignidade. Você tem o produto econômico para aquela galera que está ali transitando, tá ali naquela berlinda ali entre lá e cá. E você tem agora um produto que eu não preciso mais olhar para fora da minha cidade para pensar em rentabilidade. Top demais, Sabe? né, velho? Então é o seguinte, perceba os dois aspectos. Os aspectos do cliente, que ele consegue ter tudo isso aí em Feira de Santana, e o aspecto do corretor, que eu consigo ter tudo isso em Feira de Santana. Ou seja, eu estou unindo o melhor dos mundos aqui em Feira de Santana. É muito massa. O que é que eu percebo? O seguinte, que o público consumidor do mercado imobiliário em Feira de Santana, ele buscava por essas opções de loteamento, de apartamento, mesmo que seja econômico, por falta de um produto para investimento, né? E a gente vem para a Feira de Santana e a gente gosta de trazer esse ambiente de conversa justamente para poder criar essa curva de consciência e ver o seguinte, que tem muito investidor do mercado imobiliário que considera a compra de um imóvel um investimento. Sim. Não deixa de ser um investimento no mercado Perfeito, imobiliário. concordo. Só que existem produtos que nascem com viés de investimento que você vai conseguir extrair o máximo do que aquele produto, do que o mercado imobiliário se predispõe, que no caso é o produto que a gente traz para cá. Então entenda o seguinte, quando a gente fala assim para você que se você comprar um apartamento qualquer, se você comprar uma casa, você vai estar investindo no imóvel, sim, você vai ter uma valorização. Mas quando você vai para um produto que é encaixado, esse produto é feito para poder te dar o máximo Maravilhoso. do que o Perfeito. mercado imobiliário tem. Uma alta rentabilidade, uma alta valorização patrimonial, que era o que você terminou de pontuar agora, que não tinha em Feira de Santana e que as pessoas iam buscar fora de Feira de Santana. Perceba, Matheus e Léo, que seja o econômico, seja ou um produto de valor mais elevado, o cliente comprador, em ambas as situações, ou em todas as situações, tem algumas travinhas ali que ele precisa romper para avançar com a compra. E aqui eu julgo ser a mais incisiva, é a percepção de risco. Perceba que eu não estou falando de análise de risco, eu estou falando de percepção de risco. Muito bom. Seja o econômico ou seja um produto de valor maior, no primeiro momento ele chega com a percepção de risco. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu devo? O que é que vai acontecer se eu comprar? O que é que não vai acontecer se eu comprar? E aí, se eu tenho um corretor de imóveis preparado para gerir todas essas informações, aí ele sai da percepção de risco e vai para a análise de risco. E quando ele vai para a análise de risco, Matheus, ele consegue enxergar todas essas coisas que você pontuou. Ele sai da percepção e começa a analisar para se convencer ou não de que se vai comprar ou não. E aí, quando eu tenho uma gama de opções de produtos somado à demanda, eu consigo transitar nesse universo aí de forma muito tranquila e gerando negócio em todos os nichos. Perceba que eu acho importante você nichar, acho que assim como qualquer outra profissão, o corretor é importante ele nichar, não, eu gosto de econômico, eu gosto de médio, eu gosto de alto, mas trazendo para a realidade de Feira de Santana, que tem uma cultura, parece que Feira de Santana tem vida própria, Feira de Santana tem uma cultura própria, e eu consigo transitar entre todos esses ambientes, Léo, de forma muito à vontade, gerando receita para o meu bolso como corretor, cara. Rapaz, vocês falaram um cor de coisa, eu tô aqui ouvindo, cara, e assim, tô maravilhado. Matheus Porque está facilitando a minha vida, ele está Rapaz, levantando a bola aqui. Vocês falaram de coisas aqui muito importantes e eu quero chamar a atenção do corretor para que vocês possam perceber a importância do que foi dito aqui e a magnitude. Primeiro, esses dois caras falaram do tamanho que tem o mercado imobiliário. Cara, é só, pensa um pouco, econômico, né? Médio. Médio
alto padrão e de investimento. Olha só isso aqui, tá? Isso aqui já é um mercado incrivelmente grande e eu não vou nem me ater porque eu podia desdobrar isso aqui em diversos outros. Sim, concordo. Para que o corretor possa nos entender o quanto de dinheiro, né, ele tem na mesa para ele, né? Muito bacana isso. Então assim, você pode ou escolher um deles para ficar especialista, ou você pode passear por todos eles. Perfeito. Que não tem problema nenhum também. Feira Né? Você pode fazer tudo, porque Feira de Santana ele é um polo. Né? E falando em polo, em cidade sede, você tem em um único núcleo tudo ali, esse ecossistema se retroalimentando. Mas tem um ponto muito importante, velho, que você falou e que você faz muito bem isso, e que Mateusão também, que é o seguinte: a responsabilidade do corretor de imóvel na transação do mercado imobiliário. Aí você falou, o cara tem uma percepção de risco, o comprador. O corretor de imóvel tem a obrigação de chegar nessa percepção de risco do camarada, pegar pela mão dele e elevar a curva de consciência desse cara para poder informar qual é o melhor investimento ou compra de imóvel dentro da possibilidade dele, dentro do financiamento dele e encaixar exatamente o que ele precisa, como é que ele pode. Rapaz, vocês foram gênios nisso aí, cara. Léo, parabéns. Obrigado, Léo, mas quando você fala isso, eu concordo plenamente com você, porque de fato é uma responsabilidade brutal. Perceba que a compra de um imóvel, por mais econômico que ele seja, na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, é o bem mais caro que a pessoa compra. E o principal, talvez, né? Talvez o principal. Naturalmente, às vezes a casa é 3, 4 vezes mais cara do que o próprio carro do sujeito lá que está comprando. Vai abrigar a família. Você entendeu? Então, assim, eu preciso, assim como o cliente tem as suas percepções, eu tenho as minhas responsabilidades. Com certeza! E quando você fala isso, eu me lembro de uma situação que eu trouxe um cliente aqui no stand do Ícone, onde ele já tem uma vida financeira madura, ele já tem uma vida financeira estabilizada. No entanto, ele dizia, cara, agora eu estou no momento de compra. O que é que eu compro? Ou seja, ele ainda não sabe o que quer, não sabe o que pode. E às vezes não sabe o que quer nem o que pode. Exatamente, cara. Entendeu? E aí entra toda a minha responsabilidade, obviamente com experiência, obviamente com know-how que é adquirido ao longo dos anos. E aprendendo ao longo dos anos para poder chegar para esse cara, entregar para ele uma assessoria imobiliária. Exatamente. Entendeu? Porque nem ele sabe o que ele pode, nem ele sabe o que ele quer. É isso aí, cara. Olha que legal. Despertar o desejo, rapidinho, desculpa aí, Matheus. Vontade. Despertar o desejo, né, e direcionar aquilo. Tá fantástico, velho. Fantástico. Você relatando isso, Ricardo, me trouxe alguns insights que eu vou trazer para você, tanto que é corretor de imóveis, quanto que é investidor do mercado imobiliário, que é o seguinte: quando a gente fala de elevar essa curva de consciência e quando você traz algum quesito de compra para o econômico e para o investimento e dessa responsabilidade que o corretor tem em estar levando para o cliente opções, né? Um imóvel para investimento, ele não vai ser um imóvel mais barato para você comprar. Perfeito. E o corretor de imóveis, quando eu nos parabenizei aqui, corretor de imóveis, sobre essa pedra fundamental do mercado imobiliário, você precisa entender o seguinte, que muitas vezes um imóvel de investimento ele não é o mais fácil de se vender, mas é o que seu cliente precisa se ele estiver precisando de um investimento. Então, muitas vezes, o cara se fecha por uma condição de preço, por ele achar que um compacto, né, tem um valor que é maior do que um imóvel para moradia. Mas quando a gente fala de um imóvel para investimento, a gente precisa levar para outra seara, a gente precisa levar valor agregado, porque esse imóvel ele vai performar de um jeito completamente diferente de um imóvel para moradia. E o corretor, né, ele tem a responsabilidade de trazer essa consciência para o cliente. Então, eu trago para você que está buscando imóvel para investir, eu trago para você, corretor, que está estudando sobre o mercado de investimento, você precisa assumir esse papel e entender o seguinte: poxa, o que é meu cliente, como o seu cliente chegou aqui, ele precisa de um imóvel para investimento. Mesmo que não seja o mais fácil, eu vou procurar os artefatos que eu preciso para poder mostrar para ele que, mesmo ele fazendo uma compra de um
preço que é diferente tem valor agregado. Perfeito. Porque esse ativo, ele não vai ser um apartamento, não vai ser uma moradia, vai ser um ativo financeiro imobiliário que vai performar diferente de um aluguel normal. Matheus e Léo, vamos falar linguagem clara aqui. Vamos nessa. Não existe almoço grátis. Com certeza. Não existe almoço Com grátis. certeza. Aprendi isso em finanças. Cara, você quer rentabilizar, você quer fazer... Vamos lá, o assunto é rentabilidade e investimento. Cara, quanto mais valor o produto, maior a tua rentabilidade. Claro, pô, com Mas, certeza. acabou. Eu falei isso direto. Acabou. Você já ouviu aquele ditado? Laranja madura na beira da estrada, Pois é. ou tá podre, ou tá bichada. Ou tá bichada. Se chega uma oportunidade para você, tem vários amigos meus que estão buscando estúdios e quarto-sala em Salvador, certo? E os caras vêm me consultar. Matheus, achei uma oportunidade aqui em Amaralina. O que é que você acha? Tá R$200 mil. Eu falo, cara, vamos lá. O que é que você está buscando? Muito bem. Você está buscando um imóvel vocacionado ou uma tipologia? Tipologia qualquer um faz. Fazer tipologia, os estúdios e os quartos-salas, eles não foram criados hoje. Estúdio e quartos-salas já existem há um bom tempo. Hoje o que existe é um imóvel vocacionado e um ecossistema que faz com que aquele ativo performe de forma diferente. Mas vamos lá, eu preciso comprar um mais caro para começar a rentabilizar? Não. E nem sempre o mais caro é o que vai rentabilizar Nem mais também. Perfeito. Nem sempre. Existem 3 principais características principais de toda e qualquer pessoa que deseja comprar um imóvel. Primeira análise, Matheus, localização. Localização É o é um marco zero. De localização qualquer compra é localização. é um equipamento que não vai competir com nenhum outro. É isso aí, hein? Se eu tiver 2 prédios, um do lado do outro, cada um vai ter uma localização específica que vai trazer algum benefício específico. Eu não consigo barganhar nem competir com localização. Sim. Só o ícone aqui é o ícone daquele local. Segundo, produto. Aquele produto atende a minha expectativa, aquele produto atende a minha necessidade, aquele produto atende aquilo que eu estou buscando. Já falei de localização, já falei de produto. E o terceiro, Léo, negociação. Muito bem. Tá? Se eu tenho localização que me atrai, que me interessa, se eu tenho um produto que supra a minha necessidade e eu consigo sentar com o incorporador para negociar de forma clara, objetiva e que fique bom para os dois, eu tenho resolvido aqui as 3 principais situações cruciais para aquisição. Eu só não compro aqui se eu não quiser. É verdade. Tá Ou se eu certíssimo. não estiver no momento de compra. Momento de compra que é muito importante, sobretudo voltando ali a falar daquela questão de responsabilidade. Às vezes eu preciso entender que eu perco uma venda, Léo, por não compreender e não mostrar para o cliente que ele não está no momento de compra. Sim, com certeza. Se eu consigo mostrar para ele que ele não está no momento de compra ou em que momento ele está do processo da compra, eu posso frustrar ele e amanhã ele nunca mais ele compra. Mas se eu consigo identificar o que momento ele está e conduzo ele, seja lá quanto tempo for necessário, eu consigo prepará-lo para o momento de compra. E a probabilidade dele comprar comigo é muito grande. Com certeza. Entendeu? Rapaz, olha, eu sou um camarada que eu tenho uma curva de compra muito difícil. Né? Então, assim, eu não sou um camarada. Se você me der múltiplas escolhas, eu vou ficar confuso, não vou. Tá certo? Então, assim, eu sou muito introspectivo. Para mim comprar alguma coisa, por exemplo, na loja de shopping, eu passei, já olhei a coisa ali, já vi, já olhei, já fiz a minha análise. E quando eu vou comprar, eu entro e compro aquela. Rapaz, é incrível o que acontece comigo. Se eu pegar um vendedor inexperiente, se eu olhar o sapato e falar, eu quero esse, eu falo assim, mas eu tenho outro muito parecido. Aí fudeu. Eu vou sair e não vou comprar. Né? Então, assim, rapaz, é uma coisa muito interessante isso que você falou, que por muitas vezes o corretor, por excesso de... Ele está tão entusiasmado que o camarada olha assim, ele não fala, ele fala assim, mas eu tenho outra opção. Se o senhor não quiser esse, aí o camarada fala, pô, se vocês fizer comigo, já era, perdeu a venda. Léo, Perdeu a venda. Isso é... Então, quer ver um negócio muito interessante, cara, que eu faço, que a gente precisa fazer e contribui com isso que você falou, chama-se anamnese. Cara, faça uma sondagem, né? Na nossa linguagem de vendas é a sondagem. Faça uma sondagem. Rapaz, é muito mais interessante você pensar naquela pessoa que está ali na frente, tá certo? Entendendo na realidade que aquela pessoa ela tem essas inspirações e que você precisa resolver o problema dela do que você vai resolver o problema no seu bolso. Se você entender que você vai resolver o problema no seu bolso,
vai ficar difícil, cara, porque você pode fazer algumas vendas, mas você não vai ter prosperidade, né? Então, assim, prosperidade é pensamento de futuro. Perfeito. O pensamento de futuro que você falou é de recorrência de venda, é que você, na realidade, falando... Porque quando a gente pensa em venda de moradia, você tem pouca recorrência. Mas pensando num produto desse como ativo financeiro imobiliário, você tem muita recorrência. Dentro de uma carteira, rapaz, não falei de tamanho de mercado, é porque eu não queria falar desse tamanho de mercado, porque você fala na realidade de ativo financeiro imobiliário, você expande exponencialmente o seu mercado. Então, se você é um detentor de uma carteira e você entende que você pode comercializar essa mesma carteira, então um ativo desse pode lhe gerar 5 comissões, cara. Quando você fala isso, me faz lembrar. Eu tenho uma carreira que muito me orgulha, eu tenho números que muito me orgulham, mas no meu início, eu demorei 4 meses para fechar minha primeira venda. Porque eu demorei a identificar qual era a minha trave e você não vai acreditar, mas, aliás, vai porque eu vou contar. É, claro. Cara, eu achava que dominar os produtos que eu vendia era o bastante. E quando o cliente chegava na minha mesa, eu dava a ele uma overdose de informação. E eu esquecia do principal. De perguntar. De ouvir. De escutá-lo. É isso mesmo, bicho. Uma Praticar ativa, a escuta ativa. Todo mundo inicial, então assim, meu cliente saía com mais dúvida do que entrou. E eu sem compreender, falei, meu Deus, mas eu domino o produto, eu sei tudo sobre o produto. Pô, por isso mesmo. Não tem a ver E aí até que um dia eu entendi, falei, cara, você sabe tudo sobre o produto, mas você não escutou nada do cliente. Exatamente, cara, que massa. E aí o jogo vira. Vira. Absolutamente. Quando eu começo a aprender a fazer as perguntas, até para perguntar você precisa saber. Sim. Perguntas que provocam respostas dentro da necessidade. A escuta ativa aqui parece que a orelha cresce e você começa a ouvir mais. E aí o jogo vira. O jogo vira. E fala, meu Deus, ainda bem que eu aprendi rápido. Aliás, 4 meses demorou pra caramba. Demorou, né? Você sofreu, né? Você sabe como é o jogo da vida? Vou aprender agora com você. Quem fala primeiro perde, quem pergunta primeiro ganha. Tô Tá falando vendo que a gente pra já você. aprendeu aí? Eu tô falando pra você. Tem que aprender. Eu iniciei minha jornada no mercado imobiliário, eu já vinha com uma experiência comercial, tá? E nessa caminhada comercial, eu entendi que a virada de chave para mim aconteceu quando eu aprendi a perguntar. Muito bem. Quando eu aprendi a perguntar o porquê, eu vendia um produto de valor agregado alto. Né? Cheguei a vender produto de $500 mil. Hoje a gente vende apartamentos que tem isso, mas é um produto que mexia no ecossistema de uma empresa inteira. Entendo. Então tinha vários fatores decisórios. Então, quando eu aprendi a perguntar, isso me virou, sabe? E aí, nos meus estudos lá, eu vi essa frase. Rapaz, Aqui corrobora com o que eu acabei de falar, né? Acho que todo mundo passa um pouco por isso. Né? Rapaz, olha que interessante, bicho. A gente está caminhando para o final e a gente falou aqui de mercado, né? A gente falou de tráfego, a gente falou onde os corretores precisam estar, a gente deu vários insights bacanas para que as pessoas os corretores pudessem entender, né, e assimilar algum deles aqui. Tá com o Ricardão, tá com algumas gerações aqui de corretor de imóveis, né? Sim. Aqui, e Mateusão que já vem também de uma evolução aí da carreira de vendas, tá certo? Todo mercado que a gente entra, é necessário que a gente tenha uma curva de aprendizagem. Você está ouvindo aí Ricardo dizendo que passou 4 meses sem vender e eu vou lhe ser sério, você passou pouco tempo. Você sabe disso? Sei, é verdade. A sua curva foi encurtada. Foi rápida. Porque você, na realidade, eu acho que você diligenciou um conteúdo muito bacana para você. O que é que eu quero falar com isso aqui? Rapaz, Ricardo, ele é um cara hoje que faz mentoria, ele é um cara que faz palestra, ele é um cara que faz... Né, não só o tráfego pago, mas ele tem muita coisa para poder doar ao mercado. O mercado lhe deu muita coisa, Sim, agora você tem que doar ao mercado. Muita né? coisa. Então, assim, cara, eu vou deixar aí para a galera o telefone e os contatos de Ricardo, porque, cara, se eu, na minha vida, puder encurtar a minha curva de aprendizagem, pode ter certeza absoluta que eu vou fazer. Né? A gente está indo aí, eu e meu irmão, para usina solar. E aí o camarada que estava batendo um papo comigo falou, você vai fazer do zero, vai contratar? Eu falei, não. Eu quero contratar alguém que saiba, que faça, e eu vou pagar por isso, e eu vou ter esse aprendizado dele, cara. Eu não quero mais dar topada tanto na vida. Tá então, certíssimo. a pessoa que está aqui nos assistindo e que quiser, e que entender que vale a pena dar essa pivotada, vale a pena, na realidade, essa ponte para encurtar,
né? Eu acho que está aí você, né? Eu também estou aí à disposição. Tem o Altamente Rentável, tá certo? Aqui para poder você também entrar no Altamente Rentável, acessar, né, Renanzinho? Altamente Rentável aqui, nosso conteúdo oficial do podcast. Tem muito vídeo bacana para você assistir, muito mesmo. A gente vai deixar aqui Ricardo Costa, os contatos dele. Vale a pena, para ter certeza. Léo, acho que o mais importante, Léo, dessa caminhada é estar apercebido, Matheus, de que eu preciso sempre melhorar. Isso aí, cara. Tem gente que infelizmente acorda toda segunda-feira sem saber, sem estar percebendo o que está acontecendo à sua volta. Mas a partir do momento que você percebe isso e busca essa evolução, você só tem a ganhar, e te digo por quê. Porque o que eu fiz há 16 anos, de 16 anos daqui para trás, serviu lá atrás. Se daqui para frente eu não aprender de novo, eu não me adaptar ao mercado, que está sempre mudando, eu vou ficar com a experiência antiga e minha experiência vai caducar. E isso me gera uma responsabilidade de estar sempre aprendendo. Eu me lembro de uma frase de um conhecido nosso chamado Peixoto Ascioli. Ave Maria, abração para ele. Peixoto falou uma vez o seguinte, numa formação de franqueados. Ele falou assim, quando você acha que aprendeu todas as respostas, vem o mercado e mudam as perguntas. Muito bem. E o mercado imobiliário é isso, cara. O que eu fiz de hoje para trás, serviu lá atrás. E sou grato por isso. Mas se eu não perceber e buscar essa mudança daqui para frente, eu vou ficar para trás, vai caducar a minha experiência. E graças a Deus, hoje eu me sinto um privilegiado em estar percebido essa mudança e estar buscando esse conhecimento, em estar participando de eventos, em estar lendo livros, em estar assistindo podcasts. Muito bem. Assistindo podcasts, porque o mercado vai exigir de mim. E quando ele exigir, eu preciso estar pronto. Você também precisa ficar pronto, viu? Eu vou pedir a Mateusão aí. Ó, se fez sentido esse conteúdo para você, né? Imediatamente você vai fazer um negócio. Porque tá fogo, eu ouço o podcast e não me inscrevo no canal. Meu irmão, não faça isso igual a mim, não. Ouça o podcast, se inscreve no canal, tá certo? Eu vou lhe pedir uma outra ação. Você vai passar esse conteúdo para aquele corretor de imóveis que está precisando ouvir aqueles insights que a gente falou aqui, tá certo? Não deixe de passar, porque faz sentido para a gente. E essa métrica diz às redes sociais que você achou legal e isso com certeza vai ajudar com que a gente faça mais podcast, porque aqui Mateusão vai deixar aí uma frase para que a gente possa entender e fazer uma finalização, Mateusão, jogar duro. Geralmente, quem deixa a frase é o convidado, né? Mas ele deixou uma frase retada aqui pra caramba. Meu irmão, olha, se as pessoas entenderem a frase que ele falou aqui no final, dessa evolução de conhecimento, de você não olhar para o retrovisor, isso é Ayrton Senna, cara. Ele não olha no retrovisor, pô, é pra frente. Então, meu irmão, a pista que passou, cara. As perguntas são outras, é evolução. E eu acho fantástico, por isso que eu não perguntei. Eu falei, cara, isso aí foi para fechar, velho. Isso foi sensacional. Bom sensacional. Demais. Eu vou trazer um gancho com o que você trouxe, né? A referência que você trouxe. Tem gente que acorda às segundas-feiras e não sabe o que vai fazer. O que eu trago para você que é corretor de imóveis ou para você que qualquer mercado, seja de venda, seja da vida, que busque propósito. Tá? Eu me encontrei, a gente estava tendo uma reunião agora há pouco, surgiu uma frase de efeito na reunião referente ao mercado imobiliário. Eu me arrepiei com a frase que eu ouvi. Foi mesmo, velho, muito massa. Eu me arrepiei com a frase que eu ouvi, porque foi uma frase muito boa. Aí eu falei assim, naquele momento eu me conectei, eu falei assim, caramba, estou conectado ao meu propósito. O cara fala uma frase comigo que eu me arrepio. Então, o que me fez passar por uma virada de chave um pouco rápido nesse ano de 2025 foi o que eu passei nas minhas experiências anteriores, mas o meu destravar chegou agora e chegou através do mercado imobiliário. Então, fica aqui para você, tudo que você for fazer, busque o seu propósito, busque a sua motivação, mas além da motivação, a consistência, a pessoa precisa ser consistente. Ninguém acorda 365 dias motivado, não. As pessoas precisam ser consistentes. Quando você tem consistência, quando você sabe o que é que você está fazendo, o que é que você precisa fazer, porque quem faz o que quer é criança. A gente faz o que tem que ser feito. Boa. Então, busque o seu propósito e fiquem todos com Deus. Até a próxima, pessoal. Uhul. Um abraço.